Olá, povo que vive pela fé, é muito bom estar com você. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E se você já é inscrito no canal, é muito bom estar com você mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de estarmos estudando a introdução dos livros da Bíblia e hoje chegou a vez de 1 Coríntios. Se nós fôssemos dar um título para esse livro, poderíamos dar o título de O Último Lugar para Abrir uma Igreja. Ninguém esperava muita coisa da insana Corinto. Toda grande cidade do mundo, toda grande metrópole, possui uma área que é considerada violenta, frequentada por prostitutas, jogadores de jogos de azar e traficantes de drogas. Os turistas que passam por essas áreas ficam seduzidos com o que eles veem, com o que é oferecido para eles. Se fôssemos falar de Nova York, poderíamos citar a Times Square. Se fosse São Francisco, por exemplo, poderíamos falar do distrito de North Beach. Se fosse Nova Orleans, a Bourbon Street. Se fosse em Las Vegas, praticamente todo lugar da cidade. Toda cidade, toda grande cidade do mundo possui uma área assim. No mundo antigo também existiam cidades assim. A cidade inteira de Corinto era conhecida por esse estilo de vida. Os coríntios eram alvos de piadas sujas dos romanos. Os romanos faziam piadas sujas com relação ao povo de Corinto. E os dramaturgos da época retratavam os moradores dessa cidade como bêbados arruaceiros. O verbo grego corintianizar simbolizava uma vida indecente e imoral. Ou seja, viver e ser da cidade do Corinto naquela época era ser símbolo de uma vida indecente e imoral. Diante de tudo isso, podemos deduzir que de todas as cidades que Paulo poderia ter escolhido para fundar uma igreja, essa foi a que mais lhe causou problemas e a que mais representou um desafio para ele. Na verdade, Paulo fundou igrejas em vários lugares do mundo. Assim como nós vimos no livro de Romanos que o público de Romanos ele era um público exigente, aqui no 1 Coríntios nós podemos deduzir que era uma população totalmente indecente e imoral. Paulo gostava de desafios e essa cidade representa um desafio muito grande para o ministério de Paulo. Então Paulo decide fundar uma igreja nessa problemática cidade de Corinto. Uma cidade escancarada. Todos sabiam qual era o objeto de culto de Coríntios: o dinheiro e as coisas perversas que poderiam comprar com ele. O dinheiro circulava livremente em Corinto. Por ser uma cidade portuária, o fluxo de mercantes, mercadores e turistas do mundo todo. Lembrando que a cidade de Corinto, ele também era uma cidade esportiva, porque acontecia na cidade de Corinto os jogos istmicos de 2 em 2 anos, que era em homenagem a Poseidon, culto a Poseidon. Então o fluxo na cidade era muito grande, de mercadores, pessoas que vinham negociar e pessoas que vinham também participar dos jogos istmicos, que competiam com os Jogos Olímpicos e fazer o seu culto aos deuses pagãos daquela cidade. Corinto era uma das principais rotas comerciais do Império Romano e cruzava a cidade, essa rota cruzava a cidade de Corinto. Quando um barco naufragava nas proximidades, companhias de salvamento alojavam os desafortunados marinheiros, os que eram resgatados, eles eram todos levados para a cidade de Corinto a preços inflacionados e eles não ficavam lá de graça, eles tinham que pagar pelo socorro que eles tinham. E enquanto eles se esforçavam para leiloar
a carga do navio. Eles precisavam vender essa carga para poder pagar as suas despesas e gastar naquela cidade. A cidade era um imenso mercado a céu aberto, tomada de asiáticos, judeus, gregos, egípcios, escravos, marinheiros, atletas, apostadores e cocheiros. Corinto, porém, não era uma cidade operária, não existia indústrias, ou qualquer coisa que eles pudessem estar trabalhando lá. A capital de uma ampla província, com uma população de 700 mil habitantes, que era a população de Corinto naquela época. Só perdia em tamanho para Roma naquele momento, Era uma cidade muito grande, considerada a segunda cidade mais populosa do mundo. A cidade sempre acolhia uma multidão de diplomatas e dignatários romanos. Era o centro cultural e o centro mundial, onde as pessoas estavam buscando satisfazer os desejos da sua carne. Aqueles que tinham dinheiro procuravam a cidade de Corinto para satisfazer os seus desejos carnais. Seus cidadãos se orgulhavam de seu caráter cosmopolita e da moderna arquitetura coríntia. Era tudo que existia de mais moderno no mundo naquela época de arquitetura se encontrava em Corinto. Para seu imaginário religioso, os coríntios, amantes da diversão, adotavam a deusa do amor, Vênus. Um templo construído em sua homenagem empregava mais de 1000 prostitutas. Ou seja, praticamente todos os moradores de Corinto, eles cultuavam a deusa Vênus no seu templo, se prostituindo com aquelas mais de 1000 prostitutas que eram consideradas sacerdotisas da deusa Vênus. Paulo encara os coríntios. Por todas essas razões, Corinto figurava no topo da lista de cidades de conversão menos provável. Se tem algum lugar no mundo onde uma igreja tinha a possibilidade de não dar certo, é nessa cidade de Corinto. Para a fé cristã, é um desafio muito grande. Era um desafio muito grande para Paulo fundar uma igreja nessa cidade. O intrépido Paulo, recuperando-se de uma das mais difíceis atribuições como missionário em Atenas, Paulo teve muito problema em Atenas, E dali ele segue para Corinto. Então ele chega nessa cidade com fraqueza, com temor e com muito tremor. Ele diz isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. O apóstolo Paulo estava ciente da importância estratégica da cidade para ganhar para ganhar o mundo para Cristo, Paulo já tinha noção de que ele foi chamado para pregar para os gentios. E a cidade de Corinto era estratégica para isso. Se o evangelho firmasse raiz ali naquela cidade, poderia ser levado a qualquer lugar. Porque nós sabemos que essa cidade é um lugar frequentado por muitos marinheiros, E eles levariam a fé cristã para todo mundo. E Paulo era inteligentíssimo para pregar o evangelho. Ele sabia que precisava de um lugar onde pessoas viajassem o mundo todo. Algo bem provável, considerando a localização privilegiada de Corinto. Paulo trabalhou em Corinto por 18 meses. Para surpresa geral, a igreja que Paulo fundou ali se tornou uma das maiores do primeiro século. Deus deu graça para Paulo e a igreja cresceu naquela cidade. Anos depois, contudo, ele ouviu relatos de que a igreja, fiel à herança da cidade, desenvolvera uma série de enfermidades espirituais. Tudo que se era praticado naquela cidade foi levado para a igreja. As pessoas estavam na igreja, mas praticavam tudo aquilo que elas praticavam no tempo de mundo. A igreja de Corinto é uma igreja mundanizada, o mundo estava dentro da igreja de Corinto. Isso trouxe muitas enfermidades espirituais para aquela igreja. A angustiante notícia do que estava acontecendo nessa igreja ocasionou a carta, essa carta que nós estamos agora falando, conhecida como 1 Coríntios. O tom de 1 Coríntios
difere drasticamente da carta anterior, que é de Romanos, né? Se a carta aos Romanos era uma forma assim, uma carta praticamente de amor, né? Era estilisticamente firme com relação à questão judaica e a salvação pela graça. Essa agora foi escrita rapidamente em meio a lágrimas e raiva. Paulo estava muito decepcionado com aquela igreja de Corinto, por eles estarem levando o mundo para a igreja. Uma das cartas mais longas de Paulo, que é 1 Corinto, ela abrange uma enorme variedade de tópicos, visto que os coríntios acrescentavam distorções bizarras às questões éticas. Eles estavam deturpando tudo aquilo de puro que Paulo tinha ensinado para eles. Paulo fornece conselhos práticos a respeito de uma série de problemas da igreja, além de uma visão fascinante da vida pessoal dos cristãos primitivos. Paulo fica muito decepcionado, escreve essa carta, e ele gostaria, ele deseja que os cristãos de Corinto voltassem a seguir aquele evangelho genuíno e puro que Paulo havia passado para eles. Como ler 1 Coríntios? Para apreciar plenamente as cartas de Paulo, tenha em mente que são correspondências pessoais. Paulo ele escreve muitas das vezes num tom bem pessoal, algumas vezes dando conselhos, algumas repreendendo, às vezes escrevendo palavras de amor. É como ler um e-mail de alguém. Em 1 Coríntios, um apóstolo indignado dá conselhos diretos e francos a uma conturbada igreja local. Paulo viu algumas tendências alarmantes em ação e usou suas capacidades literárias para direcionar os membros na igreja no caminho certo. Eles estavam totalmente perdidos. Para isso, Paulo recorreu ao sarcasmo, apelos emocionais e autobiografias, poesias e longos raciocínios. Primeiramente, nessa carta você encontra os problemas que chegaram aos ouvidos de Paulo: as divisões da igreja, um caso de incesto, disputas jurídicas, um processando o outro na justiça. E Paulo deixa claro nessa carta que o povo de Corinto devia se envergonhar de estar um processando o outro na justiça. E Paulo diz para eles: vocês não sabem que nós havemos de julgar o mundo? Não há entre vós um justo sequer para que possa julgar? Alguém de vocês que não seja justo o suficiente para julgar uma causa entre vocês mesmos? Paulo também que mostra a questão do abuso da liberdade cristã. O apóstolo ataca esses problemas já no início do livro. Então, a partir do capítulo 7, ele se ocupa de outros assuntos sobre os quais os coríntios lhe haviam escrito: casamento e vida de solteiro. Paulo, nesse livro, dá uma aula sobre casamento e vida de pessoa solteira, fala das festas pagãs, comportamento das mulheres, Paulo fala sobre isso nessa carta. A desordem nos cultos. O culto era muito desordenado, dons espirituais e ressurreição dos mortos. Ou seja, essa igreja realmente ela deturpou tudo aquilo que Paulo ensinou, porque em nenhuma outra carta, nenhuma outra igreja ou nenhuma outra comunidade Paulo encontra um problema semelhante. O mundanismo daquela cidade realmente estava contaminando aquela igreja. Essa primeira carta aos Coríntios proporciona uma base para a prática da ética cristã. Nos dá uma base muito forte para que nós possamos trazer para a nossa vida nos dias de hoje, porque a maioria das coisas que aconteciam naquela cidade de Corinto acontece hoje nos nossos dias. Nós podemos pegar esses ensinamentos de Paulo e trazer para a nossa vida hoje. Utilize os subtítulos do livro para localizar as questões que mais o incomodam nos dias de hoje. Nem todos os problemas discutidos na carta se aplicam às situações atuais, nem todas elas.
mas os princípios gerais implícitos nos conselhos são extremamente úteis para a nossa vida. Durante a leitura, procure estes princípios por trás dos raciocínios de Paulo. Essa é a carta de 1 Coríntios. Uma carta escrita a uma comunidade, uma igreja rebelde, uma igreja que deixou o mundo entrar nela, ou melhor, nunca saiu do mundo. Nós vemos nessa carta um pastor, um pai, um missionário, um homem de Deus. Muito triste, porque a igreja que começou de forma muito produtiva, crescendo, e na ausência de Paulo, ela estava se entregando a tudo aquilo que ela fazia antes de estar na presença de Deus. Que essa carta possa servir para nós de edificação, de ensinamento para as questões do mundo de hoje. No mundo de hoje que diz que defende que as coisas não têm nada a ver e que a igreja, aqueles que estão na igreja podem praticar tudo aquilo que o mundo oferece, usufruir de tudo o que o mundo oferece. Mas não é o que essa carta nos ensina, não é que a palavra do apóstolo Paulo, nosso missionário dos gentios, ele deixa claro nessa carta, que a igreja não deve se contaminar com as coisas do mundo, a igreja deve ser pura e deve ser santa. Obrigado pela tua presença. Eu gosto de falar da palavra, acredito que você também gosta de estar ouvindo e de falar da palavra. Então nos ajude nesse projeto, estamos levando a palavra de Deus, praticar aquilo que é a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós deveríamos anunciar esta palavra em Jerusalém, em Samaria e até nos confins da terra. Você faz parte desse projeto, conto com você. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que gosta de ouvir a palavra, que esteja necessitado de ouvir da palavra de Deus. Por favor, dê o seu joinha, dê o seu like, se inscreva no canal, comente. É muito importante o seu comentário a respeito do assunto. O que você pensa a respeito da igreja de Corinto, das situações terríveis, né, que essa igreja se entregou e o que a gente pode aprender com essa igreja. É muito importante seu comentário. Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, onde quer que você coloque a planta dos seus pés. Que você seja muito abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém.